Amém. Amém. Alguém tem pauta aí? Alguém tem pauta? Eu tenho uma pauta, Everaldo. Pode falar então. Minha pauta é o seguinte, eu estou com uma questão aqui. A funcionária, ela está aposentada hoje por invalidez. Ela sofreu um acidente em 2010, um acidente de trabalho, e ficou afastada até que aposentou por invalidez. Como aposentou, não foi baixada a carteira dela na época. Não permite, né? Isso já passou desde 2010, estamos agora há 15 anos aí, né? Ela tem uma férias vencida, simplesmente que ela tem. Na época, nós pagamos o 13º para ela em 2010, foi pago o 13º, que ela saiu em outubro de 2010. Aí foi pago o 13º no final do ano, pagou o 13º para ela, em dezembro, e ficou essas férias, até hoje não baixou. Aí a gente estava com a expectativa de baixar esse acerto, fazer o acerto dela essa semana, e nós pesquisamos aqui, parece que não pode ser feito enquanto ela estiver recebendo aposentada por invalidez, não pode fazer o acerto. Então, eu queria ver com os colegas se alguém já passou por esse fato aí no escritório deles. Alguém já passou por esse fato? Alguém já passou? Bem, eu posso falar que eu passei por um fato quase semelhante, mas ele aposentou, ele encostou por doença, certo? Então, na minha concepção, enquanto ele estiver afastado, não se fala. Ótimo, ótimo. Vanildo, fala. Boa noite, todo mundo está ouvindo? Estamos, pode falar. Wagner, no caso, você tem que verificar com ela se essa aposentadoria se tornou definitiva. Aí ela tem que, a empregada que vai ter que falar, o empregado, se ela se tornou definitiva. O que é definitiva? Ela não pode ser mais revista pelo INSS. Enquanto ela puder ser revista, ou seja, o INSS fazer uma perícia nela e dizer, ó, você está apta, eu vou cancelar sua aposentadoria, você vai ter que voltar a trabalhar. Nesse caso, você não pode fazer rescisão. Agora, se tornar definitiva, aí sim você pode fazer rescisão. Mas qual o código? Mandando embora? No caso, vai se tornar uma rescisão, o empregador mandando embora, porque ela pedir demissão, ela não vai, né? Pois é, uai. Mas e se o empregador não quiser mandar embora? Mas aí é que tá, você vai ficar com o empregado lá eternamente na folha, porque isso aí normalmente é iniciativa do empregador, a intenção dele fazer o acerto. Uai. Mas não existe a obrigação de mandar embora, existe? E aí não tem, mas aí no caso você não vai poder fechar a empresa também no dia que você quiser fechar, ué. O dia que ele fechar a empresa, aí pronto, né? Quando esse empregado chegar a falecer, você vai ter que fazer rescisão por falecimento. Então, assim, é um tipo de coisa que é melhor fazer a rescisão. Deixa lá, para mim, essa pessoa deixou, certo? Aí um dia ele veio e disse, ó, eu quero me aposentar mesmo, certo? Aí ele pediu para dar baixa na carteira dele, ele solicitando, certo? Mas a iniciativa do empregador, certo? Ele vai ter que pagar essas férias, vai ter que pagar tudo isso aí, certo? Agora, pode ser que seja a iniciativa do empregador, ele seria obrigado a mandar embora ou não? Fala, o Wagner. Não, a minha preocupação é o seguinte também. Eu recebi essa herança de outro escritório, né? Aí continuou a empresa comigo. Parece que as férias, como ela tem uma férias acumulada, tem que ser pago. Como foi em 2010, pagou o 13º tudo, em 2011, acho que 10 dias depois, tinha que ter pago as férias para elas, não parece, nesse sentido. Eu queria acertar com ela, baixar essas férias delas e fazer o acerto. Mas aí teve essa interpretação aqui e nós paramos, não vamos fazer. Até a gente vai ver a situação certinha, a legislação, para ver como é que a gente vai fazer. Mas precisa baixar, hein? Mas por enquanto não vai baixar até a coisa ficar mais clara. Fala, Wagner. Wagner, eu acho que você não deveria se preocupar tanto com essas férias, porque isso aí vai no acerto rescisório. Sim. Normalmente o empregador quer fazer a rescisão por esse tipo de situação, porque não tem por que ele ficar com esse empregado na folha,
ele não vai voltar. Ele não vai pedir demissão. Então você vai ficar com isso aí. Na hora que tu for querer fechar a empresa, aí tu vai ficar com esse elefante aí em cima do muro. Então é melhor um tipo de coisa, se puder já resolver, não, eu quero tirar isso aqui. Eu tenho casos aqui, na verdade, que o empregador quer fazer, mas não pode. Mas assim, não vou ficar esperando. Eu não tenho casos desses, tá? Aí, Vanildo, concordo contigo. Se o empregador quiser fazer, manda embora, pronto, certo? Resolve, certo? Agora, se ele não quiser, certo? Não é obrigado, só isso, certo? O Wagner, você toma uma posição. Você quer mandar embora mesmo? Você pode mandar embora, porque já definiu que ele não vai voltar a trabalhar mais. Aí manda embora sem justa causa. Resolvemos. Agora, se ele não quiser, fica eternamente ele fica lá encostado. Tá? Não, pois é, porque eu confio muito no trabalho da minha DP aqui. Ela deu uma pesquisada hoje, ela falou, Wagner, não vamos poder fazer essa rescisão porque ela estando em auxílio aposentado por invalidez, não podemos mandar embora. Ela falou até o artigo da lei lá, mas assim, eu falei, vamos estudar primeiro, que a empresa quer mandar ela embora porque não quer ter essa pessoa no quadro de funcionário lá, porque uma vez, futuramente, vai querer fechar a empresa, sei lá, porque pode ocorrer essa pessoa estando ativa e fica complicado. É como o Ramiro falou, o Wagner, se o INSS der um parecer, certo, que ela está apta, ela pode voltar futuramente, se não, ele pode mandar embora sem justa causa, mandar embora sem justa causa, ele pode, qualquer hora, o Wagner, qualquer hora ele pode mandar embora sem justa causa. Agora, se ele foi acidente de trabalho, certo? Foi acidente de trabalho, foi um acidente voltando do trabalho. voltou ao trabalho. Aí me parece que é considerado acidente de trabalho, né? Fala, Vanildo. A questão é que a aposentadoria, ela foi concedida provavelmente um benefício acidentário, depois convertido em aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria, ela pode ser revista pelo INSS de 2 em 2 anos, pelo menos ele pode chamar o segurado para fazer perícia e rever, dizer assim, olha, você não está 100%, mas vamos dizer assim, 50%. Então ele pode até dizer assim, ó, você em vez de exercer aquele cargo que tu exercia, a empresa vai te colocar em outro, você volta a trabalhar. Agora, nesse caso aí, continua recebendo aposentadoria, não foi considerado nem apto para outra função, nem nada. Vai contando o tempo, vai chegar num momento que essa pessoa já tem direito a se aposentar. Então, isso se torna definitivo, ela não pode mais ser revisto, porque ele já atingiu o direito dele de se aposentar. Então, não pode ser revista essa aposentadoria mesmo, que seja por invalidez. Nesse caso, ela se torna definitiva, você pode mandar embora. Essa é a situação. É pior, Wagner, que ela continua pagando o FGTS dele, né? Tá, Negativo, não tô pagando não. Paga não? Não. Se você tem trabalho, se for considerar, eu não sei. Não, essa é verdade, porque foi convertido o benefício de acidente ou alguma coisa em aposentadoria por invalidez, é outra espécie. São espécies diferentes, não tem FGTS. Nesse caso, você tem que se preocupar se ela se tornou definitiva. Normalmente, nos comunicados, pelo menos os mais recentes eu peguei acho que esse ano, lá diz, se eu não estiver enganado, 10 anos. Se torna definitivo, não pode ser mais 10 ou 5, uma coisa assim, não pode ser mais revista pelo INSS. Se em 5 anos a pessoa não for considerada mais apta, se torna definitivo o benefício. 5 ou 10, uma coisa assim. Alguém mais quer falar a respeito desse assunto, do Wagner? Alguém mais? Geraldo, boa noite. Deixa eu falar uma coisa. O afastamento dela é por acidente de trabalho. Ainda que a Previdência Social, com sua perícia lá, colocou ela com essa aposentadoria provisória. Ponto. Isso aí não tem nada a ver. Se dispensá-la, ela vai ser dispensada, sim, no momento do acidente de trabalho, foi a saída dela, a movimentação dela, foi chama itinerary, caminho, é considerado acidente de trabalho. E qualquer advogado ganha isso, senhor, de tabela. E outra, se for feito por acidente de trabalho, ela tem uma carência. E outra, desde o momento que foi comunicado, ele tem um CAT, pode olhar lá que ele tem, comunicação de acidente de trabalho,
no trajeto, que é acidente de trabalho. Desculpa. Aí, deveria e deverá, é devido, igual você falou, Everaldo, muito bem, o FGTS, sim, mensalmente. Então, mesmo que for fazer, de qualquer forma que for fazer, que é dispensa sem justa causa, e a saída dela vai ser a movimentação vai ser por acidente de trabalho, vai ser cobrado. E os familiares, ou ela mesma, vai requerer para fazer lá no Ministério do Trabalho. Por quê? Porque ela tem orientação, ela vai procurar um advogado e o advogado vai orientar tudo isso, entendeu? É isso aí mesmo. Pode dispensar? Qual que é prudente, Wagner? Igual o Vanildo falou, e tem um período lá, que eu não me lembro, que eu mexo com certificado digital, não mexo com isso, mas eu leio sempre, eu gosto muito de direito de trabalho, sou operador de direito, sempre eu olho. Tem que olhar lá, na comunicação que o INSS deu, na última decisão, se essa aposentadoria pode reverter-se novamente numa reabilitação no trabalho. E já vi casos assim, vários, N casos, entendeu? Ok? Porque ela estando apta, no período que ele tem lá, o INSS, a lei da aposentadoria provisória, não definitiva, o Giovanni falou, não sei se é 5 ou se é 10, a mesma dúvida dele é a minha. Passou esse prazo, aí não retorna, igual ele falou. Ele fica tanto tempo, ele está encostado, né? Segurado pela Previdência Social, que acaba que dá o prazo da pessoa a aposentar-se. Dando o prazo, automaticamente ela é revestida em definitivo, ok? Então tem que esperar até a pessoa aposentar, né? Não, Verônica, já é aposentada. Eu vou pedir a documentação para ela, para me olhar. Desde 2010, ela não trabalha na empresa mais. Eu vou verificar a data certinha que ela aposentou, ver quantos anos que tem. Já estava encostada por um tempo, você entendeu? Tem que ver, eu vou pegar essa documentação para dar uma olhada. O Wagner, o contrato dela, ela continua sendo empregada com suspensão por motivo de acidente de trabalho. Ela é empregada sim, ela não foi desvinculada, ela continua. Por isso, se eu fosse você, dava uma olhada e já começava a depositar o FGTS, que eles não vão dispensar. Ou qualquer forma de desligamento dela, eles vão requerer o FGTS sim. Então, você pode consultar seu advogado, que ele vai te falar a mesma coisa, ok? Beleza? Obrigado. Ok, eu vou dar uma pesquisada aí. Só um instante, pessoal. Everaldo já está voltando. Ele está só resolvendo o problema ali. Vanildo, você é o próximo da lista. Pode falar aí. Tá, então, Wagner, eu vou discordar da Divina, um ponto seguinte, ó. Por exemplo, um empregado foi afastado, vamos supor, foi trajeto no teu caso, você fez um ACAT. Essa ACAT não garante que vai ser deferido um benefício de acidente do trabalho. Quem vai definir o benefício é o perito, a Previdência Social, o INSS. Ele definiu. Depois de 1, 2 anos, o próprio INSS pode converter esse benefício de acidente do trabalho em uma aposentadoria por invalidez. E isso, a aposentadoria por invalidez, como é um benefício que pode ser revisto de tempos em tempos, ele pode solicitar a perícia e rever ele. A partir do momento que ele converte o benefício de acidentário para aposentadoria por invalidez, você deixa de ser obrigado de recolher o FGTS. Por quê? Porque são espécies de benefícios diferentes. Enquanto ele permanecer por invalidez, realmente você é obrigado a recolher o FGTS. A Previdência, ela que vai dizer qual é o benefício. Converter um benefício de acidentário para aposentadoria por invalidez é outra espécie. Não é devido o recolhimento de FGTS a partir desse momento. Então, você tem que olhar o histórico desses benefícios e realmente essa questão do FGTS, assim, se é aposentadoria por invalidez, pode ter 100% de certeza, não é devido ao FGTS, tá? Esse benefício se tornou definitivo, não pode ser mais revisto. A aposentadoria por invalidez, ela tem um prazo para a Previdência. Uma vez que ela considera que você não pode mais voltar a trabalhar, não pode nem mesmo ser reabilitado para outra função, fica definitivo. A partir desse momento, se a empresa quiser, ela pode demitir esse empregado, como demite um empregado normalmente que está ativo.
porque é definitivo, ele não vai mais voltar, nem para outra função ele não vai voltar. Quem vai dizer isso? A Previdência, que é o órgão oficial para dizer essas coisas. Falou, Vanildo. Obrigado, hein? Everal, seu microfone está desligado. Perdão. Geraldo Marcelino. Wagner, qual a idade dessa mulher? Wagner, seu microfone está desligado. Porque, veja bem, eu concordo aí com o Vanildo, tranquilo, questão de quantidade de anos. Se ela completou 62 anos, a aposentadoria dela já é definitiva. Completou 62 anos, a aposentadoria não é mais... 1957, deixa eu fazer as contas. 1957, vamos... 2020. 68 anos já. 60? 68 já. E não, ela já, a aposentadoria dela é definitiva. Completou 62 anos, a aposentadoria já é definitiva. Tá? Aí tem aquela questão que o Vanildo concorda, tem um tempo, que completou 62 anos, pode pesquisar que você vai achar isso aí, tá? Porque ela teria direito em 62 anos de aposentar. Ela contribui antes dela completar 62 anos? Eu vou pedir o histórico, porque a minha dúvida é o seguinte, até o momento que o INSS colocou ela como definitiva, tem que ver, vou pegar o histórico para ver se a gente deve algum FGTS até esse período. Eu concordo aí com o Vanildo, realmente, no período que ela está recebendo acidente de trabalho, tem o FGTS. No período que ela está aposentada, não tem mais. Aí ela aposenta por invalidez, não pode mandar embora. Aí tem a quantidade de anos, ou completar a idade de 62 anos, que é o caso de mulher. Tá? Vanildo, fala. Wagner, se quiser até anotar aí a legislação, eu não sei assim o artigo, mas você vai achar isso mais detalhado, essas coisas, na instrução normativa INSS PRES, que eles falam PRES, PRES, 128, número 128, agora o ano eu não vou lembrar de cabeça, tá? Só lembro o número. Lá vai estar mais ou menos detalhado como é que funciona essas coisas, assim. Essas instruções normativas detalham mais o regulamento da Previdência, a coisa mais interna do INSS, entendeu? Inclusive essa parte aí de concessão de benefícios, conversão de benefícios, esse tipo de coisa. Ô, Wagner, eu vou dar uma réplica aí. Eu acho assim que você está muito desacobertado de informações. Aposentado não recorre a FGTS, não precisa discutir esse caso. Nós estamos discutindo o acidentário. E você, como é um novo contador, não está respaldado de informações. Todos falaram corretamente. Você vai fazer um levantamento do dossiê dessa pessoa e vai olhar, porque pela idade que você... Nem isso a gente já sabia. Se tivesse falado, já estava assunto resolvido. O acidente tem 15 anos. Então, mas igual ele falou, quando completa, e ela está na regra antiga, quando completa o prazo de aposentar, falou muito bem, Vanildo, automaticamente ela é aposentada. E a aposentado não recebe mais benefício da empresa, entendeu? Agora, eu não sei como é que é o histórico dela, nem vou falar, e quem falar está falando errado, qual é o histórico desde o começo do acidente até ela inteirar a idade de aposentar. Não justifica uma idosa voltar ao trabalho. Ela teria que se aposentar por idade e por contribuição, talvez. Não sei. Aí, se for por idade, tem um parâmetro lá, que não é a quantidade certa, um tanto. Ela está com 16 anos e 8 meses. 16 anos e uns meses. Quando ela acidentou, ela estava com 53 anos. Estava com 53 anos quando ela acidentou. Pois é. Mas dentro desse período acidentário, ela já completou a idade de aposentadoria, como bem falou Geraldo. Então, eu acho, você não vai ficar em um achismo, você vai pegar o dossiê, fazer um levantamento, procurar seu advogado, e ele sabe o que fazer. Aposentado não trabalha. Aposentou, já era. Não é nem funcionário mais. Aí você tem que fazer a rescisão, e a rescisão você vai fazer de acordo com o histórico dela. Ok? Todos são corretos, mas eu agora voltei atrás, falando, porque sem muita informação, você fala coisa errada. Verdade. Agora, se você tiver tivesse falado de idade, tranquilo. Ela já está aposentada pela idade para a mulher por
pela idade ou por também contribuição, um dos dois, ok? Desculpa aí alguma coisa que eu não perguntei nada. Obrigada, até logo. Everaldo, seu microfone está mudo. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Não, né? Vamos para outro assunto. Alguém tem outro assunto aí? Bem, eu tenho um assunto aqui, Everaldo, que é praticamente quase esse aí que está discutindo, mas só que eu não consegui entender esse documento do INSS. Me mandaram aqui, diz que o caboclo tinha aposentado. O caboclo trabalha numa fazenda e houve acidente de trabalho em 2015, certo? E veio até hoje, e a fazenda já foi vendida, certo? Não existe mais a terra em nome desse proprietário aqui. Aqui está descrito aqui assim, o nome do proprietário, pedido de auxílio-doença, deferimento do pedido, constatação de incapacidade laboral. Aí vem os artigos 42 até 101 da Lei 8.213, assim vem tudo mais. Então, está escrito aqui, em atenção ao seu pedido de auxílio por incapacidade temporária, apresentada no dia 6/12/21, informamos que Vossa Senhoria que foi concedida aposentadoria por incapacidade permanente. Esse benefício será revisto a cada 2 anos, conforme determinação legal. 13 de janeiro de 2025. Esse aqui é um documento de aposentadoria ou que diabo que é? Esse é o idêntico, né? Hã? É idêntico dele. Pois é, mas quando eu entrei já estava discutindo. E o caboclo, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer com esse caboclo. Ele já sacou os 40%. Ele continua ainda, inválido ainda, certo? Na cadeira de roda, está impossibilitado de trabalhar, então, aposentadoria temporária. E como é que eu faço Vanildo, aqui? fala. Repete tudo novo, Vanildo. Joeli, boa noite. Fala. Boa noite, meu grande. Nesse caso aí, você vai afastar ele por aposentadoria, por invalidez. Tem um código lá, se não tiver enganado, no E-Social, vai afastar essa pessoa, não vai ter mais recolhimento de FGTS, e você vai ter que, de tempos em tempos, você não, o empregador, né, vai ter que entrar em contato e ver com essa pessoa a partir de quando essa aposentadoria vai se tornar definitiva, porque como você mesmo leu, aí diz que de 2 em 2 anos a Previdência pode chamar ele para fazer uma perícia para verificar se ele está na mesma condição, se melhorou, se piorou. Ele pode mandar ele para uma reabilitação e falar para a empresa colocar ele em outro cargo, obrigar a empresa a pôr ele em outro cargo, diferente do anterior. Então, tudo isso a Previdência pode fazer, ou pode continuar a aposentadoria. Isso vai chegar no momento que ela vai se tornar definitiva. A Previdência não vai mais poder rever, ou seja, o que é rever? Cancelar ou considerar ele apto parcialmente, assim, vai se tornar definitivo, porque pode ser que ele vai chegar um momento que ele vai atingir a idade, que ele já vai poder se aposentar. Como já está aposentado por invalidez, ela vai se tornar permanente essa aposentadoria, esse benefício não pode mais ser revisto pelo próprio INSS, que é quem pode cortar ela. Assim, então, basicamente, afastar o empregado e ir acompanhando ao longo do tempo. A partir do momento que ela se tornar definitiva, que o INSS não poder mais cancelar ela por meio de uma nova perícia, qualquer meio, ou seja, o empregador vai poder mandar ele embora para uma rescisão sem justa causa, ou então ele pedir demissão, que dificilmente vai acontecer, ele não vai pedir demissão, né? Normalmente a empresa demite e paga todo o direito dele, que desde a época que ele está afastado. Se ele tem férias vencidas, você vai pagar quando você for fazer essa rescisão lá futuramente. Ou, no caso, se falecer no meio desse período, vai fazer uma rescisão por falecimento do empregado. Mas ele Vanildo, fica nesse afastado. caso específico dele, Vanildo, no caso específico dele, não pode mandar embora, é esperar, porque de 2 anos não foi definitivo, não pode. né? Só pode mandar embora quando ela se tornar definitiva, porque ela não pode mais ser revista. Aí você pode fazer uma rescisão. Entendeu, Joelito? Assim como um empregado se aposenta por idade. Aí, nesse caso, a Previdência vai emitir um outro documento falando que a aposentadoria é definitiva?
Nesse caso, tem que fazer uma análise, assim, se ele já tem direito de solicitar aposentadoria, seja por idade, por tempo de contribuição, é uma Tá com análise mais pessoal. 58 anos. Ele Então, nasceu em 1966, para 2024 dá 58. atualmente, quantos anos que você já pode aposentar? A idade mínima? É 60, 65? Parece que né? Homem, né? 65, Então, assim, né? a partir do momento que ele atingir essa idade, ele já pode pedir aposentadoria. Como ele já está recebendo a aposentadoria, ela se torna definitiva. Então, a partir dele atingir essa idade, você já pode fazer a rescisão dele. Pois é, porque eu não tenho, a empresa, o proprietário rural aqui, não tem propriedade rural nenhuma mais, ele já vendeu ela. E aí? Aí, ó, é que está o problema. Lá no artigo, acho que 2º da CLT, é onde o bendito diz que o risco do negócio é do empregador. A mesma coisa que se fosse uma empresa, ela não poderia fechar. Por quê? Porque ela tem um empregado afastado, ela tem que esperar isso terminar para ela poder fechar esse CNPJ. Então, o empregador, isso aí continua vinculado a ele enquanto não for resolvido a rescisão. Porque o dele é o KIPF, né? Continua, ele não pode baixar esse KIPF. Não pode, então vai ter que continuar. Ele tem uma férias vencida aqui. Vai certo? Nesse caso, vai lá para a rescisão dele, vai ser paga. Quando ele puder fazer a e rescisão. ele não sacou o FGTS. Nesse caso aí, eu teria que pagar os 40%? Não, o FGTS é porque é um direito dele. A partir do momento que você tem um comunicado de decisão do INSS emitido por ele, que você tem uma aposentadoria, independente do que aconteceu entre você, empregado e empregador, é um direito seu, como contribuinte da Previdência, ir lá com esse comunicado e sacar seu FGTS. Isso não tem nenhum vínculo perante o empregador de recolher multa, nada. É uma coisa entre o empregado e a Previdência e o Fundo de Garantia, somente. Porque pela quantidade de anos aqui, foi em 2015. Até agora, vamos dizer, até 2024, dá 15, 5, 20, dá 9 anos, né? Tá, mas assim, isso aconteceu lá em 2015, o empregador só soube agora? Não. Aí foi feita aqui na ficha dele, foi feita a licença acidente de trabalho. Entendi, porque foi convertido, igual eu estava explicando. Chega num momento que a Previdência converte um benefício de incapacidade, que ele chama agora incapacidade, ou antigo auxílio-doença, ou auxílio acidentário, a Previdência vai e converte isso numa aposentadoria. Por quê? Ela vê que o cara já está recebendo uns 3 anos, um benefício que deveria ser temporário. Então, eu vou converter esse benefício em aposentadoria. Só que essa aposentadoria não é definitiva, eu posso rever ela de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, né? Isso. Aí, quando a aposentadoria se tornar definitiva, o empregador pode fazer o acerto. Então, aí eu não posso mexer no KIPF, pronto, acabou. Ele continua da mesma forma. O dia que converter na aposentadoria definitiva, aí eu faço a rescisão dele. Ele só vai ter direito a férias vencidas só e pronto. Porque da proporcional ele vai perder tudo, né? Mais o fundo de garantia, mais os 40%, não, Bonito? A multa, vai ter que fazer a multa. Você está mandando embora. Você vai ter que pegar o extrato dele, por mais que já sacou, lá vai aparecer assim, ó, saldo para fins rescisórios. Vai ter que calcular a multa. Por quê? Porque é uma rescisão normal, como se a empresa está mandando ele embora. Aí tem aviso prévio indenizado, tudo. Até aviso também, nesse caso? Tudo aí, é uma rescisão normal. Pois é, mas aí as férias proporcional, vou ter que pagar para ele? Não, férias não. Você vai pagar as férias que ele tem direito a partir do momento que ele, antes dele afastar. É a férias vencida que ele tem lá. Isso aí. Pronto, eu tenho que pagar umas férias vencidas com 1/3 e o aviso só e os 40%. Aviso, férias indenizada, mais 1/3, 13º indenizado, mais 1/3, porque você, empregador, que está mandando embora. E aqueles, para cada ano, aqueles 3 dias? Aí é uma briga boa, né? Aí é questão de entendimento. Eu entendo, já que você está mandando, ele continua registrado, continua contando o tempo de vínculo dele. Então, cada ano, 3 dias de aviso. Também, isso aí é indenizado. Né? Você tem que pensar o lado mais benéfico para o trabalhador, porque a lei brasileira é braba. Fala. Bom, como o Vanildo falou, é lá no artigo 330 da INSS-PRED 128 de 2022. Então, lá no artigo 330 fala:
A Perícia Médica Federal deverá rever o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, a cada 2 anos, contados da data de seu início, para avaliar a persistência, a atenuação ou o agravamento da incapacidade para o trabalho. Aí vem aqui mais embaixo. Parágrafo 1º. Constatada a capacidade para o trabalho, o segurado ou seu representante legal deverá ser notificado e o benefício cessado, independente da existência de interdição judicial. Parágrafo 2º. A aposentadoria por incapacidade permanente, concedida ou restabelecida por decisão judicial, inclusive decorrente de acidente de trabalho, em manutenção, deverá também ser revista a cada 2 anos, na forma e condições fixadas em ato conjunto da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS. Aí vem aqui o bom. Parágrafo 3º. Estão dispensadas de avaliação prevista no CAPT dos aposentados. Estão dispensados da avaliação prevista no CAPT os aposentados com HIV, AIDS, após completarem 60 anos de idade, né? Inciso 3º, após completarem 55 anos de idade ou mais de... Após completarem 55 anos de idade ou mais de idade, tendo decorrido 15 anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária que a precedeu. Né? Então, é a questão da idade aí que a Divina falou, né? Após 15 anos, não precisa mais fazer a avaliação. Sim. E vem a dispensa da avaliação de que o parágrafo 3º não se aplica. Por exemplo, o cara não vai estar dispensado da avaliação, mesmo tendo 55 anos ou mais, quando tiver havido retorno à atividade laboral remunerada, ou quando for requerida a assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25%, ou quando for necessária a verificação da recuperação da capacidade de trabalho. Mas a questão aqui vai estar no parágrafo 3º do artigo 330. Estão dispensados da avaliação prevista no CAPT os aposentados com HIV, após completarem 60 anos. A mulher aí tem quantos anos? Aí, 58. Então, 58. É homem. Então tá, 58, aí ele já passou dos... E tem quanto tempo que ele está afastado? Uai, desde 2015 até agora. Então não passou de 15 anos, porque ele fala aqui que está dispensado, após completar 60 anos de idade, após completar 55 anos ou mais de idade, tenham decorrido 15 anos. Não decorreu 15 anos ainda, né? Não, 9 anos até agora. Tá, aí eu vou te mandar os 330 aqui. Você manda para mim, fazendo favor que você tiver aí. Falou? Ok, falou. Wagner. Já que o Fabiano está aí, se existe um prazo para pagar as verbas, tipo férias, se o cara até o momento do acidente já tinha um crédito de férias, de uma férias lá, se a gente tem um prazo para pagar isso aí, me parece que a menina falou que era 10 dias só que tinha de prazo, a gente perdeu esse prazo. Mas ele está afastado? Por invalidez? É. Ele está afastado por invalidez, é como o Vanildo falou, você não pode fazer a rescisão dele. Não pode. Não, é só as férias. Queria pagar pelo menos as férias aí, não sei se. Não pode, não. Já passou. Como? As férias atrasadas, né? É. Pois é, mas ela... Porque a mulher está precisando do dinheiro. Ela dando comprar os remédios, ela me questionou e tal. Eu falei, então, pelo menos, se não conseguir o aceito, pelo menos as férias, pagar as férias para essa mulher, para poder... Mas você só pode pagar férias se ela for gozar, ela não está trabalhando, né? Aí, no caso, tem que ser indenizatória, no caso de uma rescisão. Ela não pode ter rescisão agora. Ah, certo, entendi. Então, aí as férias não pode ser paga, essas férias aqui, é igualzinho que o Wagner está comentando, eu só posso pagar ela quando eu fizer a rescisão dele, do caso contrário, eu não posso. Isso. Tá. Valeu. Deixa... o Fábio, você não entendeu a pergunta do Wagner. A mulher que está lá aposentada
tem mais de 15 anos que ela aposentou e ela tem 68 anos. Então, o caso dele pode fazer rescisão tranquilo, tá? Falando do Jairi, no caso do Wagner, como você acabou de falar, vai se enquadrar aqui no parágrafo 3º. Eu não posso. Fabião, o meu caso enquadrou pelo que você falou em 15 anos, né? Meu é 2010. Só o Wagner que pode. Do Wagner pode. Vou te mandar, Wagner. Wagner pode, você não. Ok, você manda essa matéria aí, tá? Vou mandar. Ô, Fábio, sai, Fábio. Sai, Fábio, apaga aí. Aí, tá. É isso. Vanildo. Não, eu ia falar o que o Geraldo já falou, no caso do Wagner, acho que ele já poderia até fazer rescisão aí, porque a idade da pessoa. Essa aposentadoria já se tornou definitiva, ou seja, poderia fazer rescisão, acho que já tem um bom tempo aí que já poderia, viu? E tem que fazer exame demissional, certo? Tem que fazer? Eu aconselho fazer o ato demissional, né? Vai ter alguma coisa que impede de fazer essa rescisão. Aí, meu filho, é caçar problema. Agora, no caso meu, ele está de cadeira de roda, ele não vai passar no exame. Nunca. Ele está invadido, ele está impossibilitado. Não, o Wagner, o Vanildo, eu acho que o ato da prefeitura, do INSS dar o atestado, já vale, não? Não, aí a questão aí, assim, tem que conversar bem com a clínica, porque assim, a pessoa ele está de cadeira de roda, mas assim, o próprio órgão oficial lá é que tem que dar a última palavra, não é a clínica de medicina do trabalho. Tá, eu vou pegar essa pessoa. O que acontece? Quando o caso está dizendo que ele está inapto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaminhar para o INSS, aí o INSS vai dar outro benefício para ele. Ele já está aposentado aí. Tem que conversar com a clínica e mostrar para ele que ele já é aposentado por invalidez. E por isso que está fazendo essa rescisão aí, porque ele já não pode mais voltar a trabalhar. Tudo é questão de conversar. Mas aí apresentando o documento da Previdência, né? E o comunicado de decisão final. Isso, assim, eu não posso encaminhar ele não vai passar na perícia porque ele está de cadeira de roda. Não é nem por isso, é porque ele já está aposentado, ele já está recebendo benefício previdenciário. Como é que eu vou encaminhar ele para receber outro benefício? Ele já recebe um. Não existe. Não tem jeito. Não tem jeito, é por isso que eu estou falando, é questão de conversar. É porque aqui o motivo, que o assunto, pedido de auxílio de doença, que diabo esse trem tudo aqui, hein? Decisão definitiva é constatação de incapacidade laboral. Motivo, assunto, pedido de auxílio de doença. Motivo, constatação de incapacidade laboral. Como é que pode esse documento? Da Previdência, hein? Foi pedido primeiro um benefício, incapacidade. Normalmente o primeiro benefício é um benefício temporário, que é por incapacidade. Espera-se que ele dure pouco tempo. Quando ele vai, a Previdência vê que isso está demorando muito, esse benefício, ela converte em uma aposentadoria por invalidez. Mas aí a Previdência tem que dar um documento lá, né? Sim, normalmente ela emite um comunicado, dizendo que está convertendo aquilo em aposentadoria por invalidez. Cessa o benefício anterior e começa um novo, que é outra espécie de benefício. E aí, lá na frente, a gente entrando com esse número do benefício aqui, será que consegue ver alguma coisa? Olha, não, normalmente isso é entregue para o segurado. O caboclo vai ter que marcar lá uma perícia. Não, é entregue para ele, esses comunicados da Previdência, é encaminhado para o interesse dele. Vanildo, acontece o seguinte, esse que está aqui foi entregue pela Previdência, tá? Em janeiro agora, de 2025. Para eles, quando for definitiva, certo? A Previdência não tem que dar para ele? Não, a Previdência não, simplesmente continua recebendo aposentadoria por invalidez, só que ela não pode mais ser cancelada, revista. Tá, esse documento aqui, então, vai ter validade? Vai, permanece. Ele não troca, ele não é trocado por outra espécie de aposentadoria, tipo assim, por idade, ela não é mudada, ela se torna permanente, mas assim, o estipula a aposentadoria por invalidez, só que não pode ser mais cancelada. Entendi, é esse mesmo documento aqui. Isso mesmo. Esse mesmo documento aqui, a medicina... Tem que se atentar aos prazos de questão aí, de a partir de quando você pode fazer rescisão, é só isso. Pois é, porque aqui colocou em 2021, 6/12 de 21, certo? E deu agora em janeiro de 25, e aí? Esse trem deve ter enganchado lá, né?
Porque temporária apresentada no dia... auxílio por incapacidade temporária apresentado no dia 6/12. Joeli, o que o Fábio leu é o seguinte, ó. Eu solicitei, eu estava recebendo auxílio doença, recebi por 3 anos. A Previdência veio e converteu ele em aposentadoria por invalidez. Eu já estou recebendo aposentadoria há 5 anos. Então, significa que eu estou recebendo benefício previdenciário há 8 anos. Conta desde o primeiro benefício, porque só houve uma mudança de espécie de benefício. Era auxílio doença, recebi 3 anos. Depois, convertido para aposentadoria por invalidez, recebi 5 anos, já tem 5. No total, 8. Então, ou seja... 9 anos, né? 9, ou seja, tem que contar desde o primeiro. Porque a invalidez dele foi no dia 31 de dezembro de 2015. A partir dessa data, ele está afastado pela Previdência e nunca mais voltou. Não. Voltou, não. Então, é a partir dessa data que você conta esses anos. Então, dá 9 anos, né? 9, 5, 14, 24, porque 25 começou agora, né? Exatamente. Certo. Geraldo. Joeli, na sua situação, você vai poder fazer a rescisão dele só quando ele completar 65 anos. 65 anos. Tá? Aí, quando ele completar 65 anos, você pode fazer a aposentadoria, porque aí já é a aposentadoria definitiva. Agora, se ele fosse mais novo, aí você só poderia fazer a rescisão dele em 1930, que daria 15 anos após a aposentadoria dele. Tá? Então, na situação, vai ser os 65 anos. Tá? Entendi. Só com 65 anos. Mas é um enrosco, hein, rapaz, para o cliente, hein? Tem. Alguém mais tem perguntas? Muito obrigado a todos, é isso aí. Alguém mais tem perguntas? Vou fazer uma pergunta. Wander, fala. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem. Estou na dúvida aqui, velho, é o seguinte, aquela empresa minha lá do Fompim, que ela foi desenquadrada do funcional no Estado. No caso, eu preciso apresentar todos os riscos fiscais dela, ser autenticado na Cefaz, ou continua só com a entrada do inventário? Quem fez? Você tem que apresentar o SPED, certo? Tudo. Olha bem, a partir do momento que você apresenta os SPED da vida, você não precisa apresentar qualquer um outro documento, tá? Opinião. Alguém pode sugerir melhor? Você não é sinacionado para o Estado, certo? A obrigação que você agora tem que fazer o recolhimento normal, apresentar o FD, né? E pronto. Aí, a partir do momento que se apresenta o FD, você não precisa apresentar qualquer outro inventário, certo? Não é isso, pessoal? Geraldo? Não, Geraldo, não sei não, mas eu estou concordando com você, né? Porque você está obrigado ao SPED, para que mais? O SPED eu tenho apresentado. Fala, Wander. Vanildo. Eu não entendi. Essa empresa foi desenquadrar, está no Simples para fins federais e no Estado vai regime normal, é isso? Isso. Aí, no caso, você vai fazer o SPED, a partir do momento que você se torna obrigatório fazer o SPED fiscal, você não tem que escriturar livro para fins de ICMS, não. Tá. Beleza, então. O livro é o próprio SPED fiscal. Lá está registro de entrada, registro de saída, registro de apuração, CIAP, tudo que é livro que tu pensar aí que o Estado quer está dentro do SPED. De estoque, controle de estoque, inventário, está tudo lá. É o SPED fiscal. Tá certo. Obrigado. Leandro, fala. Leandro Almeida. Boa noite a todos. Wander, essa receita ela foi excedida em até 20% ou em mais de 20%? Ultrapassou o limite lá, os 4.800.000. O próprio Estado... Mas não passou 20%, não. Ela não é em relação ao ICMS, não. Ela saiu total. Não. Isso, total. Tá. Não é só o ICMS. Ela saiu do Simples total, né?
É isso? É. Não. Ela saiu só da área estadual, só atingiu os 3.600.000 reais. Então. Mas não atingiu 4.800, não, Leandro. Não, eu estou querendo entender. Então, veja bem, aí você tem que entender a produção de efeito. Se ela, e eu vou considerar aqui que ela não está em início de atividade. Se ela ultrapassou, ela excedeu a receita de mais de 20%, a produção de efeitos desse desenquadramento, ou seja, ela passa a apurar o ICMS pelo regime periódico de apuração a partir do mês seguinte. Então, a partir desse mês seguinte, se ela excedeu em mais de 20%, nesse mês seguinte, ela já fica obrigada a entregar o SPED fiscal, tá? A partir desse mês para frente. E o livro de entrada e o livro de inventário correspondente ao Simples Nacional, você tem que entregar até o último dia daquele mês que ela era optante pelo Simples Nacional. Se a receita ultrapassar até 20% de 3.600.000, aí você só começa a entregar SPED fiscal só a partir de janeiro do ano calendário subsequente. Aí, durante aquele ano, se você acompanhando, se terminar o ano e ela não ultrapassar mais, ela não exceder em mais de 20%, aí você faz o livro de entrada e de inventário de janeiro até dezembro daquele ano. Entendeu? Não entendi nada. Não entendi, não, porque ela ultrapassou, em 2023, ela ultrapassou o limite. Em 2024, eu fiz todo o ICMS dela normal, apresentei o SPED fiscal. Porque, na realidade, as empresas do Simples Nacional têm que ter, para autenticar os livros, tem até dia 30 agora de abril, para autenticar os livros. E essa é a minha dúvida. Ela está apresentando o SPED, está apresentando o SPED, não está? Isso, estou apresentando. Então, se ela saiu do Simples Nacional, do Estado, apresentando o SPED, não tem obrigação de você apresentar mais nada. Tá certo, então. Tá? Mas, qualquer coisa você fala com a gente. Amanhã ele vai fazer essas contas lá. Eu vou olhar o que o Leandro está falando, tá? Por exemplo, o Wander, essa empresa ela não teve condição de retornar com o ICMS de novo para o Simples? Não, teve não. Tá. Acho que esse ano que ela vai desenquadrar do Nacional também. Tá certo. Claro. Falou, obrigado. O que mais, pessoal? Presidente, tem aquela questão lá da nota fiscal de serviço, né? Retroagir? Eu ia entrar nesse assunto aí, ó. Pode falar, Leandro. Não, a questão lá era a nota fiscal de serviço foi feita no mês subsequente à conclusão do serviço, não é isso? Foi isso, presidente? O caso? Foi isso, né? Foi isso o caso? Foi. Tá. Então, que é? A nota fiscal a nota fiscal de serviço, ela foi emitida após a conclusão do serviço? Exato. Entendi. Bem, então, nesse caso, o documento fiscal, na esfera de prestação de serviço, no contexto de prestação de serviço, ele é devido pela conclusão do serviço, tá? Ele não é devido mês subsequente à conclusão. Tá? Se nós formos verificar no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, já fala que o município é o sujeito passivo competente para a gestão do imposto, certo? E, na Lei Complementar 116 de 2003, ele já define que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviço, certo? E, no regulamento municipal, no Código Tributário Municipal de Goiânia, já também deixa expresso que, por ocasião da prestação de serviço, será emitido documento fiscal, com as indicações, utilização e liberação determinadas em regulamento. Então, significa dizer o seguinte: pela conclusão da prestação de serviço, é devida a emissão do documento fiscal. Conclusão. Tranquilo. Agora, ficou bem claro aí, o Leandro.
Isso. Agora, um detalhe, presidente, não confundir a emissão do documento fiscal, o fato gerador do ISS, com a retenção do ISS, né? A retenção do ISS aí ele tem variáveis, vai depender de cada regulamento de cada município. Tem município que a retenção é pela emissão da nota. Tem município que a retenção é pelo pagamento, né? E tem município que a retenção é pela conclusão do serviço. Então, aí vai ter que verificar o regulamento de cada município. No caso de retenção. Agora, no caso só da emissão da nota fiscal, da obrigação acessória, no regulamento, no Código Tributário Municipal de Goiânia, é pela conclusão do serviço, a emissão da nota. Tranquilo. Ficou bem claro aí, ó. Alô? Obrigado. Ô, pessoal, outra coisa. Eu ia essa segunda pergunta. O Leandro, o que você entende de bem de pequeno valor? Vamos supor assim, eu tenho um bem que vale 27 mil, certo? Aí eu comprei por 50. Essa vai ter incidência de ganho de capital? Não entendi. Vai ter incidência do quê, presidente? De ganho de capital? Não, e tem que verificar aquela questão da isenção do ganho de capital, né? Em cima daqueles valores. Né? Aí tem situações de cotas de cotas de capital, lá que é isento, mas aí eu teria que verificar o valor na legislação para dar dispensa. Fala, Geraldo. Você está perguntando sobre o imposto de renda de pessoa física, aquele de 35 mil até 35 mil? Isso. Eu não entendi, Geraldo. Você está falando pequeno valor, você está falando referente ao imposto de renda, porque se eu não tiver equivocado... Imposto de renda, pessoa física. Vamos supor, a pessoa recebeu um terreno que o terreno de herança não aumentou, 27 mil, certo? Agora vendeu os 50, certo? Tem ganho capital? Mas se o bem foi vendido acima de 35 mil, tem que ter ganho capital, senhor. A gente tem que apurar o ganho capital. Quer dizer, ele poderia ter vendido até com 35 mil, né? Se não mudou a legislação, pelo que eu sei, qualquer bem vendido dentro do mês, se for dentro do mês, aí se tiver mais de um, tem que somar. Ficou abaixo de 35 mil, é isento. Se passou de 35 mil, aí você tem que calcular ganho de capital, se eu não tiver equivocado. Está combinado. Não, tu respondeu bem agora. É 35 pela venda, né? Pronto. Não interessa quanto ele custou, né? Isso. E se tiver mais de um bem, você soma os dois para achar o valor. Eu vi aqui agora na legislação, na Lei 9.250 de 1995, no artigo 22, ela conceitua os bens e direitos de pequeno valor para fins de isenção do ganho de capital. É o preço unitário de alienação no mês, né, em que se realizar a operação, tem que ser igual ou inferior a R$20 mil, no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão, e igual ou inferior a 35 mil dos demais casos. Mais caro. É pela venda, né? Pelo valor vendado. É o preço unitário da alienação. Preço da alienação. Tá tranquilo. Beleza. Alguém mais que tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Então, pessoal, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Obrigado a todos. Boa noite a todos. Um abraço, coronel. Boa noite. Abraço. Apresenta o rapaz aí, o Otávio. Apresentar quem aí, Everaldo? É? Apresentar quem? O Otávio apresentar outra pessoa que está lá. O Otávio, né? Então, falou. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.